eu sou Débora Chakarski. Começa agora o Correspondente Local. Nessa edição você confere: a greve dos servidores municipais de Ponta Grossa, entrevista com a primeira doutora travesti negra do Paraná, especial sobre moradias de risco e comentários sobre a paralisação dos caminhoneiros. O Sindicato dos Servidores protocolou ontem, dia 7, o documento que formaliza a greve dos servidores municipais em Ponta Grossa. A paralisação inicia nesta segunda-feira. Acompanhe mais informações na reportagem de Daniel Lisboa e Guilherme Bronoski. Os servidores públicos municipais votaram por deflagrar greve geral na última quarta-feira, dia 6. Ao todo, foram mais de 70% dos votos a favor da paralisação. A reivindicação dos servidores é o reajuste da data-base de 2018, que é negociada desde abril. Para o Sindiserv, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, a solução do problema é simples e não tem motivo para ser postergada. Nós fizemos um cálculo, cada cargo em comissão custa em média R$ 5.400 para o município. Ora, se é verdade que ele não tem recurso, e se é verdade que ele quer atender os servidores, bastaria que ele cortasse 100 cargos desses, diminuindo para 180 cargos, e ele ia ter uma economia de 540 mil. O reajuste, por exemplo, custa 940. Então, somente com os cargos em comissão, ele poderia viabilizar metade do custo do reajuste. Com alguma criatividade mais da parte deles, possivelmente eles conseguem, quem sabe, fazer a concessão da recomposição mantendo o mesmo valor final da folha. O primeiro ato da greve acontece na segunda-feira, dia 11, às 6h30, em frente ao pronto-socorro. Ainda não é possível saber quais setores e serviços municipais serão afetados. Enquanto Ponta Grossa passa por um processo de verticalização em meio a novos prédios, a memória da cidade reside em construções históricas. Em 2005, foi criada a Lei Municipal 8.431, que determina os critérios para tombamento de imóveis. Acompanhe na matéria de Alisson Santos e Guimarães Feld. Hoje, 58 prédios históricos são tombados em Ponta Grossa. Para que o imóvel seja preservado, ele deve passar por uma análise do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, o CONPAC. O Conselho define o tombamento em 4 níveis de proteção diferentes. Atrás do Shopping Paládio fica o antigo Hospital 26 de Outubro, que está no grau 1. Neste nível, é permitida a utilização do espaço interno, desde que a arquitetura original não seja modificada. Construído em 1906 pela Companhia Estrada de Ferro de São Paulo e Rio Grande do Sul, o edifício exige proteção rigorosa. Na esquina da rua Tenente Non Silva com a Benjamin Constant, no centro da cidade, fica a sede do Conselho Tutelar. Inaugurado em 1923 como sede dos escoteiros Campos Gerais, o prédio está no grau de proteção 2. Neste caso, é possível modernizar a arquitetura interna com reformas, mas a arquitetura externa deve permanecer intacta. A Sociedade Polonesa Renascença, construída por imigrantes em 1934, exige nível de proteção 3. É possível que o prédio seja completamente reconstruído. Somente a fachada original do edifício deve ser preservada. Existe ainda um 4º grau de tombamento, que permite reconstrução integral do edifício, desde que o novo imóvel seja compatível com a história presente no local. Na cidade, nenhum prédio histórico se encaixa neste nível. Além dos prédios tombados, 56 imóveis que estão no inventário do CONPAC aguardam tombamento. Manter hábitos saudáveis e atividades físicas em todas as épocas do ano é muito importante. Luísa Sampaio e Patrícia Guedes apresentam na reportagem um projeto que estimula a prática esportiva no inverno. A prática de atividades físicas é muito importante e mesmo com a chegada do inverno, as pessoas devem buscar hábitos de vida mais saudáveis. Segundo dados do IBGE, menos de 40% da população brasileira pratica alguma atividade física ou esporte. Entre os principais esportes praticados estão a caminhada e o futebol. Segundo revela a pesquisa, mais de 100 milhões de brasileiros já são classificados como sedentários e os principais motivos são a falta de interesse, a falta de tempo e os problemas de saúde. O nível de doenças e mortes associados à falta de atividades físicas vem crescendo de forma alarmante. A cada ano, cerca de 300 mil brasileiros morrem por fatores relacionados ao sedentarismo. A mudança no estilo e na qualidade de vida da população preocupa os profissionais da área de saúde. No mês de abril, a Secretaria Municipal de Saúde e o Núcleo de Educação Permanente deram início ao projeto Saúde no Monteiro. Atualmente, 43 pessoas participam das atividades. O projeto realiza corridas, caminhadas e exercícios variados. As atividades começaram no dia 2 de abril e são ministradas por 4 profissionais da área da educação física. Toda a população pode participar.
Então a atividade física ela vem a contribuir tanto para o quesito físico, né, para as adaptações físicas do nosso corpo, tanto psicológicas. Então além de melhorar a questão de qualidade de vida, diminuição, prevenção de doenças, quanto também para a prevenção de questões psicológicas, estresse, depressão. Tem estudos que mostram que a educação física, né, ela libera hormônios, então ela auxilia muito na questão psicológica. O grupo de atividades físicas é realizado todas as segundas e quartas-feiras, das 19 às 21 horas, com corridas e caminhadas. Nos sábados, as atividades acontecem das 9 da manhã ao meio-dia. No mês de maio, a primeira doutora travesti negra do Paraná, Meg de Oliveira, veio a Ponta Grossa para o 16º Seminário de Diversidade Sexual. Acompanhe a entrevista com as repórteres Railane Martins e Fabiane Manganotti. O Brasil é um país carente em políticas de permanência para a população trans e travesti nas universidades públicas. Pouco a pouco, cotas para essa comunidade vêm surgindo nos programas de mestrado e doutorado, mas ainda se trata de um processo bastante lento. A professora doutora Meg de Oliveira, conhecida por ser a primeira travesti negra a conquistar o título de doutorado no país, passou por esse processo sem nenhuma política de cotas e enfrentando todos os desafios relacionados à sua presença neste campo. Você se tornou doutora sem nenhuma política de cotas? Se tivesse uma política de cotas, provavelmente eu conseguiria ter acessado esse lugar antes, né? Ficar 4 anos tentando mestrado é muito, assim, desanimador, assim, sabe? Então, para eu voltar no ano seguinte, para tentar novamente, exigia um investimento muito grande, né? Sabe? A gente tem que recomeçar de novo, juntar os caquinhos. Meg se preocupa com o atraso do sistema universitário quanto à presença dos LGBTQIs no sistema educacional. Assim, a consciência que o problema não estava em mim, o problema estava nessa estrutura, sabe, que é muito conservador. Sabe? Então, política de cotas para a população trans, ela é emergencial. Não só a política de acesso, mas a política de permanência também. Porque não adianta a gente passar no vestibular, adentrar no mestrado doutoral, se não tiver políticas de permanência. Que aí não vai funcionar mesmo, assim, sabe? Então, a política afirmativa é fundamental. A professora doutora Meg de Oliveira esteve na Universidade Estadual de Ponta Grossa em maio deste ano, palestrando no 16º Seminário de Diversidade Sexual. Na quinta-feira, dia 7, houve a palestra de abertura do 16º Conex, com o palestrante Daniel Pansarelli. Confira na reportagem de Felipe Prates, Gabriel Neto e Guimarães Feld. O professor de filosofia Daniel Pansarelli palestrou sobre as políticas de extensão no Brasil durante a abertura da 16ª edição do seminário Conversando sobre Extensão. O Conex teve a apresentação do projeto de extensão Percussão e Ritmos Brasileiros Grupo Trupé em sua abertura. Bom, na palestra eu faço uma recuperação da história da educação no Brasil e da história da educação superior no Brasil, em especial, tentando demonstrar como ao longo de 4 séculos da nossa história, ou mais do que isso, a educação superior ela teve um perfil extremamente elitizado. Ela sempre foi concebida na história do Brasil como um direito de poucos. Daí a necessidade ainda maior da extensão universitária hoje em dia. Vice-reitora da UEPG, Gisele já coordenou 7 edições do evento. Ela ressalta a função social e pedagógica da extensão universitária. A extensão, para mim, não é só um espaço de intervenção por intervenção, mas é um espaço de intervenção onde a gente pode diretamente pesquisar quais são as demandas da sociedade e fazer com que isso seja um espaço de formação mais crítico para os alunos que participam da extensão universitária. A coordenadora do evento, Lisa, conta dados referentes à edição de 2018 do Conex. Para esse Conex foram selecionados 290 trabalhos, sendo que nós temos a inscrição de 365 apresentadores. Então, é uma marca significativa, para nós.
A pró-reitora Marilisa explica a origem do financiamento dos projetos de extensão. Hoje a gente conta aí com as bolsas da inclusão social, que a gente chama de PIBIs, as bolsas PIBECs, que são as bolsas de extensão, que são bolsas que vêm através de recursos da Fundação Araucária. Também nós temos, através dos projetos da Universidade Sem Fronteiras, as bolsas para projetos que são aprovados. Nesse edital último aí a gente teve 12 projetos da universidade que tanto acolhe para alunos, estudantes da graduação, quanto alunos recém-formados. A gente está no topo da pirâmide social brasileira pelo simples fato de estar sentado nessas cadeiras. Por estar aqui, a gente tem uma obrigação social, que a gente está ocupando uma das vagas das quais outras pessoas não têm acesso. Os artigos apresentados no evento estarão disponíveis no endereço www.sites.epg.br/conex. Começou nesta segunda-feira, dia 4, o ciclo comemorativo de 50 anos do Maio de 68. Confira na reportagem de Saori Honorato e William Clarindo. Nesta semana, começou o ciclo comemorativo Maio de 68, 50 anos em movimentos. O evento é uma parceria entre o mestrado em jornalismo, o mestrado em linguagem e o programa de pós-graduação em educação da UEPG. Na noite de quinta-feira, dia 7, a professora Marisa Correia, da UEM, apresentou a palestra Pensamento e Revolução, com base nos estudos do filósofo Slavoj Žižek. Existem 2 maios de 68, o nosso, que é o grito pelo humanismo, pelos direitos, pela tolerância, pelo respeito ao outro, pelos direitos mesmo, E o maio de 1968 deles, que acaba servindo para fortalecer o mercantilismo, o consumo, etc. Um dos objetivos do evento é relembrar o Maio de 68 como um marco de luta dos movimentos sociais. Foi um movimento de várias repercussões e de lutas, de resistências, de busca mesmo por novas soluções. Então esse movimento de luta, de contestação, que vem muito a partir também de Maio de 68, talvez a principal contribuição seja justamente nos colocar isso. É preciso que a gente conheça, é preciso que a gente discuta, e a partir disso construir estratégias. O evento continua até o fim do mês, com exibição de documentários, exposição fotográfica e mesas de discussão. Mais informações sobre a programação podem ser encontradas no site maiode68.wixsite.com/50anos/. A temporada de frio e chuvas aumenta o perigo para os moradores em áreas consideradas de risco. Os repórteres Anne Stuck, João Guilherme Castro e Milena Villanueva produziram uma reportagem especial sobre esse tema. As áreas de risco são locais como margens de rios, arroios, encostas ou topos de morros. Esses lugares ficam expostos a desastres naturais como desabamentos e inundações. Por isso, são áreas consideradas impróprias para o assentamento humano. Em Ponta Grossa, cerca de 500 famílias estão morando em áreas de risco. Houve um atendimento de grande parcela dessas famílias que estavam em áreas de risco. Mas também não basta só atender. Há necessidade de que se trabalhar a área de risco. Porque senão, na sequência, poderão ocorrer novas ocupações e um novo risco. Os lugares da cidade com mais áreas de risco são as regiões da Ronda, Leila Maria, Palmeirinha, Cipa e Margarida. No município, são 2 órgãos responsáveis por realocar as famílias que moram em áreas de risco: a Defesa Civil e a Companhia de Habitação de Ponta Grossa, Prolar. As famílias que ficam sem moradia devido a desastres naturais são atendidas pela Defesa Civil. Se não tiver para onde ela deslocar, a gente desloca para um ginásio nosso, que essa família permanece lá até que a gente consiga dar esse suporte, até que ela consiga se reestruturar novamente, A Defesa Civil, que juntamente com o município, que dá esse suporte para a família, não é pago. Além disso, a Defesa Civil procura mapear as áreas de risco durante o ano todo. A Prolar é responsável pela promoção ao acesso à moradia das famílias em Ponta Grossa. A Lei nº 10.367 de 2010 determina que 15% das moradias sejam destinadas às famílias de baixa renda que tenham casas em áreas de risco. Qualquer pessoa que mora em Ponta Grossa pode se cadastrar no programa, mas para ser selecionada, a pessoa deve se enquadrar nos critérios estabelecidos pela Prolar e pelo governo federal. A Prolar, a partir do mês de junho, vai trabalhar também com essa questão, que é a questão do aluguel social. Ele vai, então, disponibilizar atendimento às famílias que estão em situação de vulnerabilidade, questões de risco, em situações assim de calamidade. Aí a gente vai estar dando suporte através do aluguel social.
No livro O Espaço Urbano, Lobato Correia explica a formação das cidades. Para ele, existem 5 agentes produtores do espaço urbano: os proprietários dos meios de produção, os proprietários latifundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos excluídos. No centro da cidade, existem terrenos vazios ou abandonados, que para o geógrafo Henrique Pontes, são resultados de especulação imobiliária. Essas áreas ociosas deveriam se tornar áreas de alojamento dessas pessoas que hoje estão próximas do centro urbano da cidade, porém estão em áreas de risco. Nós temos milhares de terrenos no centro urbano da cidade que não cumprem com a sua função social. Esses terrenos devem ser ocupados, eles devem cumprir com sua função, que é o quê? Moradia. Os territórios no centro são ocupados ou são propriedades privadas. Por isso, resta construir conjuntos habitacionais na periferia da cidade. Pela dificuldade de conseguir um imóvel, ou até mesmo em situações onde conseguem imóveis, mas muito afastados do centro urbano, por se tratarem de pessoas carentes, preferem muitas vezes continuar morando em áreas próximas ao centro, mas que são consideradas áreas de risco. Existe diferença entre o conceito de habitação e de moradia. Além da estrutura da casa, o conceito de moradia abrange a relação do sujeito com a comunidade em que está inserido. Habitação é estrutura. E a nossa política é habitacional. A política não é a política de moradia, né? Então ela pensa numa estrutura, ela pensa numa infraestrutura, mas será que ela está pensando na questão do sujeito? Segundo dados da assessoria da Prefeitura, 19 mil famílias estão na fila para conseguir moradia nos programas habitacionais da cidade. 20% desses cadastros são de famílias que moram em áreas de risco. Um outro assunto que marcou as últimas semanas foi a paralisação dos caminhoneiros. Recebemos agora no estúdio a repórter Letícia Dove para comentar um pouco sobre a paralisação. Olá, Letícia. Olá, Débora. Tudo bem? Explica pra gente o que aconteceu, por que os caminhoneiros paralisaram? A greve dos caminhoneiros teve um alcance muito grande, maior do que se imaginava. Foram 11 dias de bloqueio nas estradas em todo o território nacional, dias que pararam o Brasil. Sim. Mas esse movimento teve características sociais importantes e também consequências políticas e econômicas. O movimento parou no dia 21 de maio e a principal reivindicação era sobre o preço do diesel, que, como sabemos, nos últimos 12 meses tinha aumentado cerca de 50%. Sim. E outra reivindicação era a exigência de um valor fixo na tabela do valor do frete. Entendi. E como que ficou a questão do diesel? Olha, teve a redução de 46 centavos, mas é importante deixar claro que em nem todos os postos de combustíveis isso aconteceu logo que acabou a greve. Em entrevistas para os jornais, o chefe da Casa Civil, o Eliseu Padilha, ele explicou por que isso aconteceu. Esse desconto só aconteceu quando os estoques adquiridos foram depois do dia 1º de junho. E a nossa equipe conversou com os principais postos aqui da cidade de Ponta Grossa e a gente percebeu que aqui teve essa redução sim. O valor do diesel está entre R$ 3,19 a R$ 3,24, assim, em média. E como que ficou o preço da tabela mínima para o frete agora? Olha, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela divulgou ontem, inclusive, na quinta-feira, uma nova tabela de preços mínimos de frete. E eu conversei com alguns caminhoneiros que eles me disseram que a categoria ficou insatisfeita com esse valor. Primeiro porque eles alegaram que é injusto viajar com uma carga de 10 mil, por exemplo, e voltar com um valor inferior. E também essa tabela fixa, ela acabou diminuindo o frete. Diminuiu, para você ter uma ideia, cerca de 90%. Entendi. E os serviços na cidade já se normalizaram? Durante a greve, nós tivemos a paralisação de fornecimento de combustíveis, alimentos, remédios, enfim. Aos poucos, esse abastecimento foi voltando, mas temos que saber que nem tudo se normalizou ainda. Na quinta-feira, às 3 horas, nós ligamos para uma revendedora de gás e ela informou que ainda não tinha gás, sabe? Porque não depende das revendedoras aqui de Ponta Grossa, vem numa distribuidora de Araucária.
Então, não pode se dizer que vai se normalizar daqui 2 dias, daqui 1 semana, daqui 1 mês. E tem mais alguma coisa assim que você sabe e quer comentar que eu ainda não perguntei? Com essa redução do preço do diesel de 46 centavos, alguns vereadores da Câmara estão se mobilizando, porque eles não acham justo que a tarifa do transporte público da aviação Campos Gerais, aqui da cidade, continue pelo mesmo valor. Então, a MTT, ela respondeu que eles estão fazendo uma nova tabela para ajuste desse preço, mas eles já adiantaram que é pouco provável que diminui, porque segundo eles, esse preço técnico, ele já está abaixo. E claro que a VCG rebateu que esse valor é justo. Entendi. Muito obrigada, Letícia. Outra coisa, Débora, perdão. É que a decisão de se vai diminuir ou se vai continuar o mesmo valor, ela acontece no final do mês ainda. Então a gente tem que aguardar e acompanhar nos noticiários para ver se realmente vai diminuir ou não. Mas que está tendo a mobilização, e está aumentando, inclusive. Então tá, obrigada, Letícia, pela disponibilidade e pelo comentário. E agora a gente confere a cobertura da procissão de Corpus Christi, que foi feita pelas repórteres Camila Zanardini e Marina Santos. Sinônimo de fé, o Corpus Christi é uma celebração da Igreja Católica que exalta o mistério da Eucaristia, que representa para os fiéis o corpo de Cristo. Por costume, o Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois da Páscoa. A origem da celebração deste feriado é a peregrinação do povo de Deus para a Terra Prometida. Por isso, no Corpus Christi, os fiéis realizam uma caminhada por tapetes ornamentados. Em Ponta Grossa, esta caminhada começou no Asilo São Vicente e encerrou na Rua Benjamin Constante. A procissão reuniu cerca de 50 mil pessoas e teve como tema Eucaristia, Vocação e Missão, Vida, Esperança e Salvação. As comemorações religiosas não acabaram em maio. Em junho, começam as quermesses e festas juninas, como as de São João e de Santo Antônio. O repórter Daniel Lisboa traz a programação cultural da cidade para esse final de semana. Olá, Daniel! Olá, Débora! A agenda cultural deste final de semana está repleta de atividades. No sábado, acontece o Clube da Leitura Companhia das Letras. O livro da vez é A Metamorfose, de Franz Kafka. O clube acontece às 10 da manhã na livraria Verbo. Às 2 da tarde, tem o Clube Leia Mulheres, com o livro Bagagem, de Adélia Prado. O clube acontece às 2 da tarde na UEPG do Centro. Às 4 da tarde, acontece o Projeto Fissura, com a exibição do filme Gosto de Cereja, no Cine Teatro Ópera. No domingo, acontece o Varal das Minas, das 10 às 5 da tarde, no estacionamento do Restaurante Popular. E de segunda a quinta-feira da semana que vem, acontece a Flicampus. As principais palestras do evento acontecem às 7 da noite, no Cine Teatro Ópera. Essa foi mais uma edição do Correspondente Local, telejornal produzido pelos alunos do 3º ano de jornalismo da UEPG.